Olá para todas e para todos, espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa última aula da disciplina de Geoquímica de Superfície e o foco da aula de hoje é sobre a classificação de solos antrópicos. Essa classificação é quase que um adendo para a nossa disciplina, porque ela vai carregar algumas informações úteis para quando a gente estiver estudando algum sítio histórico ou até mesmo pré-histórico. A classificação de solos, ela é feita com a finalidade de trazer para nós a taxonomia de um ambiente, ou seja, permitir com que você atribua um nome de uma classe específica, de uma ordem específica de solos, e esse nome ele tem uma importância porque ele carrega junto consigo parte do entendimento sobre a evolução, sobre o processo, sobre a gênese daquele mesmo ambiente. Então, é muito importante que a gente dê o nome para o solo, muito mais do que pelo próprio nome, mas é porque ao dar um nome para o solo, você permite que uma outra pessoa que não estava no local com você ou que esteja lendo o seu trabalho entenda muito mais fácil sobre qual é as condições ambientais que você encontrou naquele ambiente, naquele sítio. E isso permite uma transmissão de conhecimento melhor, porque o nome ele carrega junto com si toda uma identidade, não só visual, mas de processos específicos que constroem, que produzem aquele solo e aquele ambiente. Então, quando você fala que o solo ele é um latossolo, é um argissolo ou é um antrossolo, todos esses nomes carregam junto consigo várias características que vão ser transmitidas muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Ele também permite uma correlação ou uma comparação mais fácil entre ambientes, e isso sempre vai garantir com que os dados que você obteve, que você coletou, sejam mais bem utilizados do que acabem ficando presos apenas ao seu trabalho. A classificação de solos com influência antrópica, ela infelizmente não é algo muito comum no território brasileiro e também não está presente dentro do sistema brasileiro de classificação. Isso acaba então levando a gente para, quando quer trabalhar com solos antrópicos, a usar o World Reference Base for Soil Resources, ou simplesmente o WRB, que é um sistema de classificação criado e gerido pela ONU para o planeta Terra como um todo. E esse sistema tem muita utilidade, é muito interessante e ele possui alguns horizontes específicos que podem ser utilizados para a classificação de solos que têm essa influência humana. Os horizontes que existem são o Anthracic, para condições de agricultura humana sob condições alagadas, por exemplo, cultivo de arroz, a gente pode pensar assim, tá? O Ortic, esse Ortic, né, ele está associado com uma agricultura e insumos e adição de insumos. Então, seu jardim, o jardim da sua casa ou o plantio de soja no cerrado seria um Ortic, ok? A gente tem o Hydragic, esse Hydrac, ele vai ser um horizonte subsuperficial que às vezes está até compactado, tá? Em função de transporte, de passagem de maquinário, que pode diminuir a densidade do solo em subsuperfície. A gente tem o IHYGRIC, que seria ou IHYGRIC, que seria um horizonte formado por irrigação.
essa irrigação acaba trazendo muitas vezes sais e também partículas sólidas que podem até mudar a textura do solo em superfície. A gente tem o horizonte pelagic. Esse pelagic é um horizonte que está reforçando um revolvimento frequente através de maquinário ou de outro tipo de ação humana que vai acabar quebrando a estrutura do solo e misturando o horizonte superficial e subsuperficial. A gente tem o Pratic. Esse horizonte ele é muito comum no Brasil. É um horizonte que é associado a comunidades humanas antigas, principalmente de indígenas que incorporavam matéria orgânica, que incorporavam resíduos orgânicos, que incorporavam conchas, ossos, sementes ou até mesmo enterravam entes queridos. Esse material acaba introduzindo bastante carbono, cálcio, fósforo no sistema e alterando todas as características de um solo, tanto na superfície quanto também em subsuperfície. E a gente também tem o horizonte Terek, que não é tão comum assim no Brasil, exceto no Acre, mas é muito visto na América do Sul de uma forma geral, que são aqueles horizontes construídos por comunidades humanas antigas que induzem ao terraceamento de uma área. Esse terrec está associado com isso, né? Então, as construções de incas e maias que tendiam a fazer aquele terraceamento para construir um ambiente onde eles conseguiriam fazer algum tipo de agricultura é esse horizonte terrec, ou chamado por nós como esse horizonte terrec, tá? Vejam que a gente não tem nenhum horizonte específico associado, por exemplo, com outros tipos de atividades humanas, a não ser agricultura. Né? Então, isso é uma coisa que falta estudo para principalmente definir critérios e variáveis que podem nos permitir identificar a associação ou a presença de horizontes que estão associados com atividades humanas, como, por exemplo, a siderurgia. Dentro dos grupos de solos, né, nós temos dois grupos que vão refletir as ações humanas, que são os grupos de solos que a gente mais vai encontrar em sítios históricos e pré-históricos. A gente tem os antrosols, ou em bom português, antrossolos. Esses antrossolos são solos construídos por comunidades humanas antigas, ok? E principalmente associados com agricultura. Então, todo tipo de comunidade humana que a gente for pensar, a Mesopotâmia, os indígenas que ocupavam a América do Sul antes da colonização europeia, os indígenas que colonizavam a América do Norte antes da colonização europeia, até mesmo indígenas na África, na Austrália ou em qualquer outra parte do mundo, eles promovem a construção de antrossolos, ok? Os tecnossolos, e aí vem de tecnologia mais moderna, esses tecnossolos ou tecnossolos já são solos construídos por comunidades humanas modernas. Então, a construção de cidades, a construção de rodovias, a construção de aterros, todos esses vão produzir tecnossolos. As comunidades, por exemplo, humanas, né, a partir do momento que a gente passa a ter um uso não agrícola daquele solo, ele passa a ser chamado como um tecnossolo, onde a gente tem uma ação com outros destinos, com outras finalidades além da produção de alimentos. Essa produção de alimentos aí não é vista como qualquer tipo de carga preconceituosa, é simplesmente para a gente entender que inicialmente existe uma demanda por produção de alimentos e que a partir do momento que o ser humano ou que as comunidades humanas elas ultrapassam esse ponto e elas passam a ter outra finalidade, por exemplo, a produção de ou enriquecimento ou beneficiamento de minerais metálicos, a gente já começa a ter outros usos para isso.
Aqui algumas fotos, só para a gente ter uma ideia de um exemplo de um antrossolo, ok? Esses aqui são aqueles solos que são muito ricos em materiais concíferos. A gente também consegue encontrar muito comumente nesses materiais carvão induzido por queima associada à atividade humana. A gente consegue encontrar facilmente fragmentos também de ossos, de artrópodes e de outros materiais usados para alimentação humana, crustáceos e outros também. É muito comum nesses ambientes a gente encontrar pinturas rupestres, cerâmica, a gente consegue ver fragmentos de ossos também e às vezes até mesmo incorporados dentro do perfil. Esse aqui é bem interessante, que a gente consegue ver fragmentos de carvão, de cinza, ossos dentro de um perfil de solo. E a gente tem os tecnossolos, que seriam aqueles solos produzidos por atividade humana, já agora destinados para outras finalidades. Então, acredito que muitos de vocês, nos seus trabalhos de conclusão de curso, vão sim encontrar muitos tecnossolos, que vão acabar trabalhando com quais são os efeitos que o solo pode mostrar que refletem o tipo e a intensidade da ação humana naquele ambiente. Com isso, a gente encerra o nosso curso. Eu vou compartilhar com vocês um link para um último exercício, um último quiz e, como reportei, vou dar a vocês 2 semanas para que vocês consigam finalizar esse quiz, ok? É justamente para que vocês tenham mais tempo para estruturar mentalmente como vão ser respondidas as questões, já que agora eu vou perguntar questões que vão perpassar por todos os conteúdos abordados na nossa disciplina, ok? Eu espero que a disciplina tenha sido proveitosa para todas e para todos, que vocês tenham gostado bastante, que tenham aprendido bastante, principalmente para aperfeiçoar a prática profissional de vocês. E me disponho para qualquer dúvida, para qualquer questão, é só me procurarem, ok? Um abração e a gente se vê.